Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A reforma da Previdência ganha os holofotes e as negociações avançam em torno do novo texto. Governo e base de apoio no Congresso tentam chegar a um texto mínimo que consiga os 308 votos necessários para ser aprovada na Câmara. Idade mínima, tempo de contribuição e equiparação das aposentadorias do serviço público e privado estão na mesa. E depois da super safra deste ano, a colheita do ano que vem pode ser menor. É a estimativa de Conab e do IBGE. O Banco do Brasil já conseguiu lucrar nos 9 primeiros meses deste ano tudo o que lucrou no ano passado inteiro. E um novo recall chama mais de 5 mil proprietários de modelos da Fiat Chrysler. O problema desta vez está nos freios. O cenário econômico está no ar. A discussão da reforma da Previdência agora pegou de vez. Depois de toda a confusão que gerou no mercado na terça-feira, aliás, a Bolsa caiu e caiu bastante ontem, se recuperou, daqui a pouco a gente fala dos números de hoje. Hoje tem repercussão internacional, ou seja, não é só o mercado, não são somente as notícias nacionais domésticas que estão influenciando hoje no mercado, mas na terça-feira foi um tombo imenso porque deu-se a ideia de que o governo teria, pelo menos foi essa a interpretação que os investidores tiveram da declaração do presidente Temer que o governo teria jogado a toalha. O governo prontamente negou. Ontem foi um esforço gigantesco do governo para dizer que não, a reforma vai acontecer. E agora, com relação exatamente a esse discurso da necessidade da reforma do regime de pensões ter ganhado força, mesmo que seja uma reforma mínima, já junta muito mais gente, tanto no Palácio do Planalto, que sempre insistiu no tema, aliás, o ministro da Fazenda tem feito ali um corpo a corpo, o ministro Meirelles, quanto também no Congresso, na base de apoio do governo. Vamos a Brasília conversar com a Mariana Jungmann, que vai nos atualizar sobre o momento das negociações, porque hoje o presidente Temer disse estar otimista em relação à aprovação da reforma da Previdência. Mariana, boa noite. Boa noite, Piotto. É isso mesmo. Animado, viu? Foi o termo mais exato que o presidente Temer usou agora há pouco em um evento aqui no Palácio do Planalto, quando conversou conosco da imprensa. Ele disse estar animado em relação à reforma, porque disse que agora é possível perceber também que ela recebe o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e também em razão das reuniões que vem ocorrendo nos últimos 2, 3 dias. O presidente disse então que está animado com a reforma e que uma prova de que ela está indo bem é justamente que quando se percebeu que ela não seria deixada de lado, que ela não seria abandonada, a bolsa subiu, o dólar caiu, então houve essa recuperação aí, demonstrando que o caminho é esse mesmo. E disse que o que precisa ser feito agora é explicar direitinho, segundo o presidente, que a reforma vai focar em reduzir os privilégios e proteger os mais pobres e atacar então aí os privilégios de quem está ganhando além do que é possível a Previdência arcar, né? Aliás, esse foco de reduzir privilégios é o que vem sendo adotado, um discurso aí afinado que vem sendo adotado nos últimos dias. Hoje foi dito também aqui no Palácio do Planalto pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que falou também que o Brasil está em tempo de fazer essa reforma antes que se alcance a situação de outros países que precisaram ali cortar aposentadorias. Essas declarações todas, Piotto, foram dadas enquanto era lançado aqui no Palácio do Planalto o programa Avançar, que é um programa do governo para concluir obras que estejam paradas ou em ritmo muito lento e que dependam exclusivamente, então, da ação governamental. Então, o governo vai liberar aí 130 bilhões de reais para a conclusão dessas obras, apenas as que podem ser concluídas até o fim do ano que vem. São cerca de 3 mil municípios que vão receber esse dinheiro aí, Piotto, que vai vir de várias fontes, entre elas o Orçamento Geral da União, financiamento da Caixa Econômica Federal e do BNDES e também de empresas estatais, viu? Muito obrigado, Mariana. Mariana que manteve a concentração, você ouvia ali ao fundo, ela falou sobre a Previdência, falou de todo esse movimento do governo de negociação, mas também desse novo programa do governo Avançar, e manteve o centro ali para poder dizer as coisas, ou seja, a concentração, porque naquele momento você via ao fundo ali, tinha um toque de corneta, porque sempre no pôr do sol
você arria a bandeira, a cerimônia de arreamento da bandeira. Como, evidentemente, quando também nós temos o aparecer do dia, nós temos também o içamento. E todo dia em Brasília, não raro, até porque nós estamos ao vivo aqui no cenário econômico, o repórter de Brasília tem ali a companhia desse momento dessa cerimônia em relação à bandeira nacional. Eu sei disso porque eu fiz isso todos os dias como coneteiro da Escola de Aprendiz Marinheiro, lá nos 18 anos, já faz algum tempo, em Florianópolis, em Santa Catarina. Aliás, a cerimônia é belíssima e a bandeira é ainda mais bonita. Vamos lá. Obrigado, viu, Mariana? Manteve a concentração apesar de toda essa movimentação da cerimônia. Ao vivo é ao vivo, né? Vamos falar a verdade. As coisas estão acontecendo e as coisas têm que acontecer em cima das outras acontecendo. Vamos lá. E depois de vários recordes de produção na safra deste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento e o IBGE divulgaram uma estimativa da safra de 2018. Por enquanto, ambos os órgãos estimam uma queda de produção de grãos. Há questões climáticas nessas previsões, até porque o clima deste ano foi extremamente favorável à agricultura brasileira. Vamos conversar com o Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, que tem detalhes. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A previsão para o ano que vem, segundo o IBGE, é de uma safra com 220 milhões de toneladas, um pouco menor do que a desse ano, cerca de 8,9% menos. Mas, segundo os técnicos do IBGE, mesmo com essa redução, é um número muito positivo, já que temos que lembrar que a safra de 2017 foi a maior da história, com 241 milhões de toneladas. Uma safra recorde aqui registrada no Brasil, que ajudou bastante a elevar o produto interno bruto, principalmente no primeiro trimestre desse ano. Segundo o IBGE, essa redução prevista para 2018 está relacionada com as questões climáticas, já que choveu menos e com um tempo mais seco isso acabou atrasando o início do plantio da nova safra de soja. Por isso, a soja deve reduzir o número de grãos de soja no ano que vem. E a soja, junto com o milho, são os grandes destaques da agricultura nacional. Para se ter uma ideia, somando a produção de soja e de milho, representa 89% de toda a produção de grãos aqui do Brasil. Portanto, com a soja diminuindo um pouquinho, acaba afetando no volume global. Mas mesmo assim, o IBGE acredita que o número é positivo e pode até aumentar um pouquinho acima desses 220 milhões de toneladas. Tanto que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, prevê uma redução também, mas uma redução um pouco menor em comparação com a expectativa do IBGE. A redução da Conab deve chegar no máximo a 6,2% na produção agrícola brasileira. No ano que vem, a estimativa da Conab é uma produção de 227 milhões de toneladas aqui no Brasil. A Conab acha que ainda pode aumentar um pouquinho, já que a quantidade de área que vai ser plantada no ano que vem deve aumentar em cerca de 2%. Agora é torcer também para o tempo ajudar, chover na hora que tem que chover, para ajudar a agricultura e fazer o sol na hora que tem que fazer. Com isso, teremos uma ótima, boa safra novamente. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E o lucro do Banco do Brasil subiu mais uma vez. Nos 9 primeiros meses do ano, ou seja, os dados são, portanto, até setembro, nós temos, né, porque agosto, setembro, outubro já é o 10º mês, então até setembro, a instituição Banco do Brasil acumulou ganhos superiores aos registrados em todo o ano passado. Ou seja, nos 9 primeiros meses, foi maior o ganho do Banco do Brasil do que em todo o ano de 2016. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem em detalhes esses números dos lucros do Banco do Brasil. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O lucro líquido do Banco do Brasil chegou a 2,840 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano, uma alta de 8,5% em relação aos 3 meses anteriores e de 26,5% sobre o mesmo período de 2016. Esse lucro se deve ao aumento das receitas com tarifas, ao controle de despesas administrativas e também à queda das reservas contra calotes. Já nos 9 primeiros meses do ano, os ganhos acumulados somam 7 bilhões 900 milhões de reais, um total quase 12% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos lá. O IBGE revisou os números do Produto Interno Bruto do ano de 2015. A queda, segundo o Instituto, foi menor do que os 3,8% de queda do Produto Interno Bruto que tinham sido anunciados anteriormente. A revisão diminui, mas não muda praticamente o tamanho do problema que foi o ano de 2015, que ainda seria sucedido por mais um ano de queda do PIB. Em 2016,
a queda foi de 3,6%, pode ser revisada no futuro, mas ainda nós estamos falando de 3,6%. Ou seja, levando-se em conta os números atuais, 2015 foi ruim, 2016 foi ainda pior. Antes a gente tinha tido um PIB menor em 2015. Bom, vamos olhar esses números revisados acerca de 2015, porque eles explicam e mostram claramente o tanto das dificuldades que nós estamos vivendo, o porquê dessas dificuldades que vivemos na recente crise econômica de 2 anos seguintes com PIB negativo. Vamos lá para a primeira tela, está aí. A revisão é do PIB em relação a 2015. 2014 também tinha sido revisado, tinha havido um crescimento de 0,5% só. O PIB de 2015 foi de 3,8%, esse era o número anterior. Agora a queda é de 3,5%, ou seja, um pouquinho menor, mas ainda assim nós estamos falando de uma queda muito importante e muito forte nas riquezas do país. Ali, o valor total desse PIB agora foi recalculado para 5.996 bilhões de reais, isso tudo em relação ao ano de 2015. Nós temos uma segunda tela agora que vai mostrar exatamente um pouco mais de informações para a gente entender o quanto que esse ano de 2015 foi ruim para vários setores. Vamos dar uma olhadinha ali. Olha, o consumo das famílias caiu 3,2%. 3,2%. Foi a primeira queda desde 2013, ou seja, lá em 2015 a gente já tinha um problema no consumo das famílias. Caiu de 3,2%, o que é extremamente importante. Vamos lá agora para o seguinte, a seguinte tela ali que vai mostrar. Essa foi a primeira desde 2003. Vamos para outra tela ali, que nós temos vários outros dados em relação... Bom, tivemos um problema com relação às telas, eram 3 telas, mas nós tivemos um probleminha ali. O fato é que a gente consegue mostrar exatamente por esses números agora, mesmo com a revisão diminuindo o tamanho da queda do Produto Interno Bruto em 2015, mas isso demonstra claramente o quanto que uma sequência de erros na política econômica e que puniram o país, e nós estamos falando desses problemas com muita frequência aqui no cenário econômico desde o começo do programa, desde o começo deste ano aqui. Ou seja, pelo fato de a economia ter caído bastante, e aí nós tivemos um problema, a indústria hoje tem uma situação que está sendo retomada, a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no cenário econômico, mas a indústria sofreu muito e aí o que gerou? Gerou desemprego maciço, e o desemprego maciço fez com que muita gente depois entrasse nos cadastros de inadimplência, porque obviamente uma hora o salário acaba, uma hora as economias acabam e as pessoas vão ter que recorrer a algum tipo de empréstimo. Se elas não conseguiram retomar o emprego rapidamente, ficaram endividadas. Tanto é que os índices de inadimplência agora estão sendo reduzidos porque a gente está vendo ao mesmo tempo uma recuperação desse emprego. Está caindo o desemprego, ou seja, a gente está tendo contratação com carteira assinada, um aumento na contratação com carteira assinada, são os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que só mensura exatamente isso, contratação com carteira assinada. E também o IBGE que tem mostrado que o índice de desocupação, ou seja, o desemprego tem caído. Ali tem informalidade? Sim, tem informalidade. Tem muita gente que decidiu trabalhar por conta? Também é verdade. Mas tudo isso faz com que as pessoas recuperem renda e recuperem o poder de compra. Com isso elas conseguem aumentar o comércio, a gente viu os dados agora que foi um dos melhores dias das crianças que tivemos recentemente. Há uma projeção de termos um Natal também bom, ou seja, um final do ano muito bom, se comparado aos anos recentes, mas também as pessoas estão pagando as dívidas. Por isso que a gente está vendo cair o nível de inadimplência. Tem muita gente tentando recuperar o poder de poder comprar a prazo, ou seja, o CPF positivado e não negativado como está hoje. Porque evidentemente foi vítima dessa crise e a gente viu em 2015 de onde saiu boa parte desses problemas. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no cenário econômico. Hoje a Bolsa teve um comportamento diferente. Antes a gente via muito assunto político doméstico, ou seja, do dia a dia aqui de Brasília interferindo no mercado financeiro. Hoje isso influenciou também e influenciou positivamente, mas depois tivemos notícias do exterior que puxaram a Bolsa para baixo. A gente vai dar uma olhadinha nesses números daqui a pouco, logo depois do intervalo. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Vamos ao Ibovespa e também ao dólar comercial nesta quinta-feira. Está ali, olha, hoje o Ibovespa caiu 1,93%, é uma queda acentuada também, até tinha recuperado boa parte disso. Essa queda foi maior agora no final do dia, a queda estava bem comportada, na verdade houve uma melhora logo de manhã, depois tivemos um movimento de queda que foi se acentuando ao longo da tarde e aumentou um pouquinho agora no final do dia. Voltamos à casa dos 72 mil pontos, ontem estavam em 74 mil, né? 72 mil, volta à tela anterior só para a gente falar exatamente do Ibovespa, 72.930 pontos, uma queda de quase 2%, 1,93%.
Vamos agora ao dólar comercial, a cotação do dólar comercial. Hoje, uma queda, na verdade muito próximo da estabilidade, mas ainda assim uma queda de 0,09% a R$ 3,26 o dólar comercial. E nós temos falado com muita frequência sobre recalls diante da enormidade de problemas dos carros que as montadoras percebem ou assumem depois do lançamento e de um bom período de vendas, ou seja, quando os carros já estão nas ruas. Desta vez, a Fiat Chrysler está chamando os motoristas de vários modelos das duas marcas que precisam voltar às concessionárias para fazer reparos. A Vanessa Casalino volta a conversar conosco. Vanessa, que modelos e quais os problemas desta vez nesse recall da Fiat Chrysler? Pois é, por causa de uma falha na bobina de ignição, proprietários dos veículos Doblô, Gran Siena, Mobi, Novo Palio, Palio Weekend, Punto, Estrada e Uno, ano modelo 2016-2017, devem agendar o recall a partir da próxima segunda-feira. Foram convocados também os proprietários dos veículos Jeep Grand Cherokee, modelos 2011 a 2014 e Dodge Durango, modelos 2012 e 2014. Neste caso, o risco é o de entrada de água no sistema de freio, aumentando o risco de acidentes. O agendamento também é a partir da próxima segunda-feira, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, nós divulgamos vários índices aqui recentemente sobre a retomada da indústria. Ontem mesmo nós informamos sobre o crescimento da indústria no país de 3,1%. O aumento da produção industrial aconteceu em 13 dos 15 locais pesquisados, inclusive na indústria de São Paulo. E também, especificamente, da produção de veículos, que traz consigo uma cadeia importante de fornecedores, ou seja, reativa várias outras áreas. No caso dos números da Anfávia, houve recorde de exportações de veículos. Isso é extremamente importante porque se o mercado doméstico ainda tem um certo problema para ser reaquecido, as vendas no exterior têm feito com que a indústria consiga produzir cada vez mais. O economista André Ribeiro, da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, está conosco para falar um pouco mais desse momento da indústria no país. André, boa noite, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Nós temos números que estão chamando a atenção porque, primeiro, este ano é um ano diferente do que tudo que se podia imaginar dele. Ninguém imaginava que o emprego ia ser retomado antes do último trimestre e nós tivemos uma boa notícia já no final do primeiro semestre de um leve aumento, uma possibilidade de agir, um sinal que a gente está vendo consolidado de recuperação do emprego. Estão vendo produção, exportação, que é extremamente importante. A exportação é o que todo mundo gosta, né? Recolhe-se imposto aqui, gera-se emprego aqui, vende-se lá fora. Esse momento da indústria é de previsão de longo prazo dessa retomada, André? Ou tem ainda algum problema que pode atrapalhar essa retomada? A retomada é um movimento claro. Tá? Ela vem, ela é clara, em todos os indicadores mostram isso, em todos os setores, uns com alguma lentidão maior. Se a gente pegar a construção civil, como o ciclo é mais longo, ela ainda está encolhendo, mas ela deve encolher até esse ano e o ano que vem começa a retomada. Máquinas e equipamentos já parou de cair e está ensaiando uma retomada. Tá? Nos demais setores, a gente vê claros sinais generalizados de retomada. Se você pegar alimentos, nós estamos num nível de produção superior ao da crise, do início da crise. Né? Cosméticos também. Os demais estão retomando. Estão retomando com intensidades variadas, dependendo do segmento. Mas é claro que isso tende a se generalizar em todos os setores da economia. Lentamente, mas é claro o sinal de retomada. Essa preocupação com relação à reforma da Previdência, que aqui tem alteração com muita frequência na Bolsa, mas há uma preocupação, inclusive internacional, sim, não somente doméstica, de se por acaso a reforma da Previdência não caminhar, mesmo que seja um texto mínimo esse ano, isso poderia atrapalhar, ou seja, o noticiário político poderia influenciar a economia ou diminuir esse distanciamento que a economia conseguiu da política. Você teme isso também? Sim, a economia está sempre ligada, a política e a economia estão sempre ligados. E agora, no momento, eles estão ligados. Então, assim, o governo vem fazendo várias coisas positivas e que isso vem refletindo na economia e na retomada. Se a gente voltar, o governo anterior, ele negava os problemas. E ao negar os problemas, ele intensificava o efeito dos problemas e por isso a crise saiu do controle. A gente viveu a maior crise, maior que da Grande Depressão dos anos 30 e maior que das guerras. Até porque negar que um problema existe, você não faz nada para corrigi-lo. Exatamente. Né? Então, assim, esse governo vem acertando várias coisas. Muitas reformas foram feitas que são importantes. A lei do petróleo, a lei do teto, a terceirização, a reforma trabalhista. Então, isso tudo
começa a surtir efeito. Então, é um governo que está com o diagnóstico correto e está trabalhando para acertar. Agora, precisa ver se vai conseguir. Bom, a lei do teto fixa os gastos. Como eu tenho gastos que estão soltos, como a Previdência, que crescem por outros motivos, cresce automaticamente, conforme as pessoas vão adquirindo os direitos de aposentar, se a gente não reformar, a Previdência vai dominar tudo. A gente tem alguma folga, não precisa ser imediatamente, alguma coisa tem que ser feita para mostrar o esforço. Senão a gente vai jogar todo o esforço para o próximo governo, que a gente não sabe qual é. E que a gente tem um cenário político muito embaçado ainda, apesar de a gente já faltar menos de um ano para a eleição. Você fez menção à reforma trabalhista, ela entra em vigor agora, no próximo sábado, não? Sábado, é dia 11. Exatamente, agora, no próximo sábado. E há uma dúvida em relação, porque há movimentos, sobretudo de juízes do trabalho, de corporações de juízes do trabalho, contrários à reforma que, convenhamos, já foi aprovada, ela já está no seu prazo todo, ou seja, vai ser implementada. Há algum risco de incompreensão em relação àquela famosa coisa que nós tínhamos no país até tempos atrás, que era a famosa lei que pega e lei que não pega? Temos esse risco? Olha, a gente tem um sistema jurídico que funciona, a gente tem um conjunto de leis que cumpriu o rito legal, ou seja, foi aprovado numa casa, na outra, voltou, foi sancionado pelo presidente, tem que valer como lei. E o que tiver conflito, tem o Supremo aí para isso. Vamos ao Supremo e resolve. Agora sim, eu acho que o conjunto geral só pode ser para mais, ainda que não seja acatado na sua integralidade. Né? E tem o espírito, o que não se acertou, emenda-se. E vamos nesse sentido, que é o quê? Que é propiciar um ambiente mais favorável à geração de empregos. Ou seja, é o avanço que precisa ser preservado. Pode-se negociar algum detalhe ali. Vamos falar de financiamento. E com relação... As indústrias estão conseguindo buscar crédito, até porque se há um desejo de consumo maior. Tem ociosidade? Sim, esse é um problema, isso está sendo diminuído agora. Mas e o problema do crédito, as taxas que são cobradas hoje? O consumidor sofre com isso, a indústria sofre com isso, quando o sujeito vai buscar no banco direto. Temos dois problemas. Um problema é o acesso ao crédito, outro problema é o custo do crédito. O custo do crédito do Brasil é alto e continua alto. Só que durante a crise de 14 para cá, houve um encolhimento muito forte do crédito. O nível de endividamento das famílias se elevou, mas nesse período já se ajustou. A gente já voltou ao nível de endividamento antes da crise, a inadimplência caiu e o crédito já voltou a expandir. É claro que o volume de crédito novo ainda não está 2/3 do que era lá antes da crise, mas ele já voltou a expandir desde janeiro. Nós estamos vivendo uma expansão o ano inteiro para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, é um movimento um pouco diferente, semelhante, mas com realidades diferentes. Ou seja, a gente teve muita empresa que teve dificuldades financeiras, né, e que virou inadimplência nos bancos. Tá? Também já se equacionou e a gente percebe a inadimplência caindo desde do segundo trimestre, desde maio, claramente, e uma volta da expansão do crédito, volta à expansão do crédito. É claro, nessa história sumiu 2 pontos de PIB de crédito, né? Então sumiu bastante crédito e ele está voltando mais seguro, mas voltando a expandir. Então o acesso ao crédito está mais simplificado, está mais fácil. Está voltando a ter operações de crédito. E o custo dele? O custo continua elevado, né? Embora a gente tenha experimentado uma queda no juro primário, a Selic caiu de 14,25 para 7,5, é possível que caia mais. Agora a gente precisa de modificações na estrutura bancária e financeira para propiciar uma maior concorrência para que a queda da taxa de juro primária também chegue ao tomador final. Tem questões de regulação e questões de concorrência. E o governo, o Ministério e tributação, e o Ministério da Fazenda e o Banco Central precisam dar conta disso. Para justamente mexer, você apontou 2 coisas, concorrência e regulação. E tributação. E tributação. Concorrência e regulação com o Banco Central, tributação com o Ministério da Fazenda. André, obrigado pela gentileza da entrevista aqui no Cenário Econômico. André Rebelo, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conversou conosco da Fiesp, aqui no Cenário Econômico. Que termina aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, a gente volta amanhã. Aliás, daqui a pouco tem os Corredores do Poder, temos uma série de embrólios envolvendo inclusive o PSDB, que é um partido, digamos, meso-aliado, meso-opositor, depende da corrente do PSDB, é exatamente essa divisão que você acompanha agora com as discussões dos Corredores do Poder. Eu volto amanhã, até lá, hein?